Você sabe qual que é a diferença entre perícia criminal e investigação? Eu vou te responder agora. Mas antes, deixa o seu like aqui e escreve para mim qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui para te ajudar a responder. Dá o seu like que eu estou esperando. Vamos lá, muita gente me pergunta, faz perguntas e eu percebo que a pessoa não sabe a diferença entre investigação e perícia. Muita gente que sabe que eu trabalho na perícia me fala assim, mas e aí, você chegou no autor do crime? E calma, não é bem assim. Primeira coisa que a gente precisa saber é a parte teórica disso. Vamos voltar lá no Código de Processo Penal, o que é o CPP, o Código de Processo Penal. É onde rege todas as etapas da persecução criminal, da fase judicial da coisa, está tudo desenhado lá e descrito, é um manual do que a gente deve ou não fazer. Como atividade, como polícia, enfim. Então o que acontece lá? O Código de Processo Penal fala que toda infração que deixa vestígio tem que ter o exame de corpo de delito. Isso daí ele está falando basicamente do trabalho da perícia criminal. Tá bom, mas eu não sei ainda. O que a perícia faz? A perícia investiga? O perito investiga? É igual o CSI, Calma que eu vou explicar para você. Então, se toda infração que deixa vestígio tem que ter o exame de corpo de delito, quem faz essa parte são os peritos criminais. O exame de corpo de delito é o exame que o perito criminal faz. Tá bom, mas qual é a diferença? Calma que eu vou chegar lá. A diferença está no, basicamente, a perícia criminal, ela busca a autoria e a materialidade. Mas a diferença principal delas é que a perícia trabalha com a ciência. A perícia, ela é imparcial. Ela analisa os objetos de uma forma objetiva. Não é o que o perito acha que aconteceu. O perito precisa mostrar o que de fato aconteceu. É a verdade daquela situação. E essa é a diferença de uma investigação. Eu vou dar um exemplo, Vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá andando, caminhando na rua com o seu celular. Aí vem um motoqueiro com uma moto. Óbvio, se o motoqueiro já está na moto, Mas ele vem um motoqueiro e com um emprego de uma arma de fogo, ele aponta a arma para você e fala, me dá esse celular. Então o que ele está cometendo? Está cometendo um roubo. Por que o roubo? Porque ele está usando de uma violência, ele está sendo violento com você e ele está fazendo uma grave ameaça. Então isso é um roubo, ele está subtraindo algo, ele quer o seu celular, então ele está fazendo isso, ele está subtraindo algo mediante uma grave ameaça. Ou você me dá o seu celular, ou eu te mato com a minha arma de fogo. É mais ou menos isso que ele está falando. Então você entrega o seu celular para ele e ele vai embora dali. Ele cometeu um roubo, concorda? Ele cometeu um roubo que ele pegou, ele subtraiu para ele o seu bem, o que era seu, você comprou, aquele celular é seu. Quando ele faz isso, ele nesse tipo de infração não teve vestígio, ele não deixou um vestígio ali, porque ele simplesmente ameaçou e foi embora. Tudo bem. Então, pode ter campo para a perícia? Pode, mas aí é outra situação. A perícia vai provar a autoria e a materialidade. Mas num caso desse, o que vai acontecer? A primeira coisa que tem que acontecer, a pessoa que foi roubada vai até uma delegacia de polícia, registra aquela ocorrência, e aí os investigadores vão investigar esse crime. Como que isso vai acontecer? A pessoa que foi roubada, ela vai passar algumas informações. Vai falar assim, era uma moto preta, o indivíduo estava com uma roupa tal, foi em tal lugar. Então o investigador vai procurar imagens de câmeras naquele local, vai procurar provas testemunhais, vai conversar com pessoas, vai tentar levantar um trajeto para tentar chegar na autoria. Isso é a investigação. A perícia é outra coisa, A perícia vai fazer outra coisa. A perícia não trabalha nesse tipo de crime porque não teve campo, não deixou um vestígio para que fosse trabalhado. Então essa é uma situação. Mas, por exemplo, os investigadores conseguiram chegar em uma moto que pode ter sido a moto usada nesse crime. Então eles vão apreender, eles não, a autoridade vai determinar a apreensão daquela moto para que seja feito o exame de corpo de delito. Então, com a moto ou com uma filmagem, qualquer coisa, então leva isso para a perícia e aí a perícia vai determinar cientificamente, objetivamente, se
aquela moto é a mesma usada no roubo, né, através de características que podem ter sido levantadas. Então, de uma forma científica, a perícia vai avaliar esse tipo de situação. E essa é a principal diferença, porque a investigação criminal ela é subjetiva. A investigação criminal, o investigador, né, quem está trabalhando nessa investigação, ele pode usar de elementos. Fala assim, se você estava aqui, se você não tem um argumento em tal horário, é porque em tal horário você estava fazendo isso. A perícia criminal não pode trabalhar assim. A perícia criminal ela vai trabalhar com ciência, ela vai trabalhar com a exatidão da informação. Então, é diferente da investigação criminal por causa disso. Perícia é uma coisa, investigação criminal é outra. Se você entendeu essa diferença, gostou desse conteúdo, dá o seu like aqui e comenta aqui para mim, me escreve se você tiver alguma outra dúvida em relação à perícia criminal ou investigação criminal.